gente, como estão? Tudo bem? Sou Nery Souza, tu profe de espanhol, e estamos aqui, mais uma vez, num projeto do Governo Estadual do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, o nosso cursinho preparatório para o PAS, o EMA, Enem, tá? Então vamos aqui falar, né, sobre espanhol dentro do Enem e dentro da UEMA, como é que há essa relação de diferença entre esses dois. A gente estava falando ainda há pouco, né, nos outros vídeos, sobre as expressões verbais que existem com relação, principalmente dentro da UEMA, tá? Esses verbos, como é que eles aparecem por lá? Como eu já expliquei no vídeo anterior, né? Fazendo, eles pedem a tradução, né? Fazendo ali o que eles expressam dentro do contexto. É basicamente isso, tá? A nossa questão diz o seguinte, para luego, quando se tiene desecharlo, la siguiente combinación de sinónimos, ou seja, iguais, e antônimo, ou seja, o contrário, de la palabra en negrita, de acuerdo con el contexto, es rehusar, despreciar, rechazar, recoger, retener, excluir, arrojar, menospreciar, ou desdenhar e echar. Então aqui, explicando para vocês e traduzindo. Então, para logo quando se tem desecharlo, né? O que é desechar? É descartar, certo? A seguinte combinação de antônimo e sinônimo, palavra em negrita, de acordo com o contexto se eu quero, nesse caso, um sinônimo para descartar, né? Ou seja, eu quero jogar fora. Aqui a gente já vai, o sinônimo seria descartar, jogar fora, tirar. Tem vários sinônimos. A gente tem um que é rechazar. Ou seja, eu não quero, eu quero rechazar. Neres, te quieres ir al cine? No, rechazo la invitación. No, eu recuso, né? Eu descarto este convite. Então, nesse caso aí, o desechar, o seu sinônimo será o rechazar, tá certo? E aí, um caso também de sinônimo ou antônimo seria recorrer. Se eu descarto, eu vou buscar. Então, eu vou recorrer, eu vou pegar. Então, descartar e pegar novamente são sinônimos e antônimos. Portanto, a gente tem aqui o correto letra B. É uma das questões que envolve também essa parte de sinônimo, antônimo, expressão verbal, que expressa qual a tradução do verbo, enfim, nesse sentido aí, tá bom? Pois bem, agora a gente vai partir para um outro contexto aqui. Já vimos as interpretações textuais, né? Já vimos as charges, já vimos aí também a interpretação textual com outras dicas. Já vamos ver agora as campanhas publicitárias. Quando a gente fala em campanha publicitária, tem várias coisas que as campanhas envolvem, né? Elas envolvem aí uma atenção, o caráter comercial, a linguagem verbal e a não verbal também é muito importante dentro dessas campanhas publicitárias, né? A linguagem simples, então tudo isso, né, envolve essas campanhas publicitárias. Olha só, nós temos aqui o texto 1 e vamos ter a questão lá do Enem, tá certo? Vamos aqui primeiro para a questão. O filme Como Estrelas em la Tierra aborda o tema da dislexia, né? Dislexo é a pessoa que não consegue compreender, né, aí a escrita. Relacionando o cartaz do filme com a sinopse, relacionando o cartaz do filme com a sinopse, constata que constata-se, né? Constata-se o olhar diferente para com o outro, gera mudanças. Constata-se que o estudante com dislexia apresenta um tom questionador. Constata-se a abordagem para lidar com a dislexia é pautada na disciplina, né? Constata-se que o contato com os pais prejudica o acompanhamento da dislexia, completamente sem sentido essa frase, né? Essa alternativa. Ou letra E, mudança de interesse. Constata-se a mudança de interesse ocorre na transição da infância para a vida adulta. Então vamos ler o texto do filme, né? Como estrelas na Terra, tá? Que aborda esse tema aí. Bora lá. O que eu peço para vocês terem atenção sempre, tá? Na linguagem verbal e na não verbal, mas ter muita atenção. Não somente ler, é ter atenção. Essa questão é sensacional. Vamos começar aqui. Texto 1. Que me passa? Possivelmente perguntando o garoto. Por que me cuesta tanto estudar? Por que me cuesta tanto concentrar-me? Por quê? Por quê? Por que não consigo aprender como os demais? Então ele fala, o que acontece comigo? Né? Por que eu demoro tanto para estudar? Por que eu demoro tanto para me concentrar? Por quê? Por quê?
porque eu não consigo aprender como os outros, como os demais. Mas analisem a escrita. Olha só, letra maiúscula misturando com letra minúsculas, tá? Isso é uma característica da dislexia. Interessantíssima essa questão. Aí vamos lá para outra linguagem aqui. Olha só o garotinho, nós temos aqui, né, a pessoa que está olhando fixamente para ele. Aí, ó, mais uma vez aqui, letras maiúsculas com letras minúsculas, não é isso? Então tem desenhos ali, etc. Agora vamos para o texto 2. Ishan, não sei ler esse texto aí como o nome dele mesmo. Avashi é um niño de 8 anos, cujo mundo está plagado de maravilhas que nadie mais parece apreciar. Colores, peces, perros, cometas, que simplesmente son importantes en la vida, no son importantes en la vida de los adultos que parecen más interesados en cosas como los deberes, las notas o la limpieza. Ishan parece não poder hacer nada bem em classe. Então vamos aqui para que vocês entendam a tradução. Ishan Avashi é um garoto, uma criança de 8 anos, cujo mundo está plagado, né? Ou seja, envolvido de maravilhas que ninguém consegue apreciar. Que ninguém mais que ele, né, consegue apreciar. Cores, peixes, perros, ó, cachorros, pipas, né? Ou cometas mesmo, aí depende do artigo que vem, mas como não tem artigos, né, que simplesmente não são importantes na vida de um adulto, que parecem mais interessados em coisas como as atividades, os deveres, as notas ou a limpeza. E o Ishan parece que não pode fazer nada melhor, nada bem, na aula. E aí a gente tem, quando os problemas que ocasionam superam seus padres, internado en un colegio para que le disciplinen. Las cosas no mejoran en el nuevo colegio, donde Islan tiene además que aceptar estar lejos de sus padres. Então, quando os problemas que aparecem superam seus padres, ou seja, os pais não conseguem mais resolver, ele é colocado em um colégio para que disciplinem ele, né? As coisas não melhoram no novo colégio, onde Shan tem, além de aceitar estar longe, né, dos seus pais. Hasta que um dia, el nuevo professor de arte, Han Shakar Nikumbun, entra em cena, se interessa por el pequeno Ishan e todo cambia. Então, uma dica importante para vocês. As principais, né, as respostas das questões do Enem estão sempre, em sua grande parte, na conclusão do texto. Olha só o que ele diz. Até que um dia, um novo professor de arte, Han Shakar Nikumbun, entra na cena e se interessa pelo pequeno Shan e tudo muda. Vamos olhar aqui, ó. Professor analisando o garoto e tudo muda, não é? Então, o filme Como Estrelas en la Tierra aborda o tema da dislexia, relacionando o cartaz do filme com a sinopse. Constata-se que há um olhar diferente, constata-se que o olhar diferente para com o outro gera mudança. Sim, no próprio texto ele diz, ele entra em cena, se interessa pelo garoto e tudo cambia, ou seja, e tudo muda. Um olhar diferenciado para o outro gera mudança. Foi preciso um outro professor chegar, analisar o que ele tinha, ter um olhar diferenciado para que houvesse mudanças. Então a alternativa correta aqui, de fato, já é a letra A. Observando lá o que tinha no cartaz com a sinopse, certo? Tranquilo? Então a gente tem aí a letra A. Beleza? Pois bem, outra campanha publicitária, tá? Que a gente aborda aqui. Observe que tem de Xangola, Binungulancha, tá? Eu não sei o que significa isso, mas como eu já disse em outros vídeos, não importa. O Enem ele não quer que você saiba todas as palavras que estão ali. Ele quer que você compreenda aqui tudo pelo contexto, tá? Analise, compreenda o todo, certo? Não palavras isoladas. Vamos para a questão. Esse cartaz tem a função social de: letra A, difundir a arte iconográfica indígena mexicana, resgatar a literatura popular produzida em língua zapoteca. Letra C, ele tem a função social de questionar o conhecimento do povo mexicano sobre as línguas ameríndias, né? Ele tem a função social de destacar o papel dos órgãos governamentais na conservação das línguas do México, ou ele tem um papel social de defender a preservação das línguas originárias, garantindo a diversidade linguística mexicana. Então, o que a gente pode observar aqui?
difundir a arte iconográfica, ou seja, aquela arte que está lá, o cartaz, etc., né, indígena mexicana. A literatura, né, zapoteca, mexicana, né? O conhecimento das línguas ameríndias, um nomezinho complicado para falar. O papel não governamental dos órgãos, conservação das línguas, então ele também fala sobre a língua, e também a preservação das línguas originárias. Bora lá ver a campanha. Diz o seguinte, aqui eu não tenho ideia de como se pronuncia, de como se fala, tá? Só tem aqui, ó, provérbio zapoteco. Te gostou? Né? Aí ele coloca aqui como se fosse um caracol. Tem uma informação embaixo que é importante. Las lenguas originárias de nuestra nación guardam gran parte de la riqueza cultural. As línguas originárias da nossa nação guardam grande parte da riqueza cultural. São parte viva de nuestro país. A parte viva do nosso país. Se se hablan, são reconhecidas e todas las respetamos, protegemos e todas las respetamos, protegemos nosso patrimônio nacional. Então aqui ele diz, se falam, são reconhecidas. Ou seja, se fosse falado isto aqui, ela era reconhecida dentro do México, tá? E todas respeitamos. Então, é respeitado a língua originária zapoteca, é respeitado o espanhol, tá? Então, tudo se conhece. Protegemos nosso patrimônio nacional. Então, olha só, esse cartaz tem a função social de quê? Difundir a arte iconográfica, né, indígena mexicana? Não, essa não é a função social. Não é proteger aquela arte ou essa imagem aqui desse caracol que se refere ao povo originário zapoteca, né? Resgatar a literatura popular produzidas em língua zapoteca? Em nenhum momento ele fala sobre literatura, né, de fato. Então, não. Questionar o conhecimento do povo mexicano sobre as línguas ameríndias? Não. Ele não quer questionar se o povo sabe. Ele diz que todos conhecem, né? Respeitamos. Destacar o papel dos órgãos governamentais na conservação das línguas do México. Ele não fala no momento em governo, ele fala da função social, sociedade como um todo. E o correto, defender a preservação das línguas originárias, garantindo a diversidade linguística mexicana. Então, defender a preservação lá do povo zapoteca, da língua zapoteca, e também garantindo a diversidade, né, a variação de línguas mexicanas. Essa é a alternativa correta. Beleza? Então compreendam. Se você não souber uma palavra, segue tua vida, pessoal, tá? Compreenda o texto como um todo e vai fazendo ali as eliminações dentro que você acabou de ler. Beleza? Temos outra campanha publicitária aqui com o título que diz Maternidades em tempos de pandemia. Então, maternidades em tempos de pandemia. Beleza? Bora lá. No texto, as palavras criança e tribo são usadas para evidenciar a importância de uma rede de apoio para as mães na criação dos seus filhos. Essas palavras, elas são usadas para denunciar a disparidade entre o trabalho das mães de diferentes classes sociais. Ela é utilizada para ressaltar o fechamento de escolas e creches durante o período pandêmico. Ela é utilizada, ou elas, na verdade, para ratificar a romantização da dedicação das mães na educação das crianças. Ou ela é utilizada, ou elas são utilizadas para enfatizar a proteção dos filhos em razão do isolamento social das famílias. Então vamos lá verificar onde estão as palavras criança e tribo. E são usadas para quê? Bora lá no texto. Então aqui a gente já tem a linguagem não verbal. Observe que a mãe está com uma criança e possivelmente o carrinho, né, para uma outra criança, porque não é possível que essa criancinha aí use esse carrinho. Então ali seriam 2 filhos. Aí nós temos aqui outra linguagem não verbal, ó, várias famílias, né, carregando aí crianças ou estão com crianças, né, ou pessoas mais velhas, etc. Vamos embora aqui. La maternidad está romantizada. No todas viven las mismas condiciones, pero aún, así como las madres, ponen lo mejor de si para sobrellevarlo. Então a maternidade ela está romantizada, não é isso? Nem todas as mães vivem as mesmas condições, mas ainda assim as mães se colocam o melhor de si, elas dão o melhor de si para sobrelevar, ou seja, para se sobressaltar a esse processo de maternidade. Maternar nunca ha sido fácil, es agotador y desgastante. El cierre de las escuelas y guarderías por COVID-19 incrementou el trabajo. Maternar, ou seja,
cuidar dos filhos, né, nunca foi fácil. É agotador, né? É sufocante, é cansativo, né? E desgastante. El cierre de las escuelas, o fechamento das escolas e das creches por Covid-19 aumentou o trabalho. Porque neste sistema não há lugar para a queja. Se dado que as mulheres estão hechas para assumir a criança, a pesar de poucas ou nulas ferramentas que o Estado ou a sociedade les dá para exercer a maternidade. Então isso aqui é importante, porque já aparece a primeira palavra, criança. E cuidado, porque essa palavra que ela é uma falsa cognata, ela não significa criança. Bora lá. Porque nesse sistema, ou seja, de cuidar dos filhos durante a pandemia em casa, não tem lugar para queixa. Se dá por feito que as mulheres estão prontas para assumir a criação, apesar das poucas ou nulas ferramentas que o Estado ou a sociedade lhes dão para exercer a maternidade. Aí embaixo tem outra informação. Para maternar, se necessita uma tribo. A criança não deveria viver-se em soledade. Então, para cuidar dos filhos, para maternar, se necessita uma tribo, ou seja, várias pessoas para cuidar da criança. E a gente faz uma relação. A criança ela convive com os pais, a criança ela sai para conviver com os avós, com os tios, com os primos. Então, precisa de uma tribo, de uma rede de apoio, não é isso? A criação, não a criança, a criação não deveria viver em solidão, tá certo? Então, bora aqui, pessoal. No texto, as palavras crianças e tribo, Criança, criação, tribo, a rede de apoio que a mãe tem, Elas estão aí para evidenciar a importância de uma rede de apoio, como eu falei ainda há pouco, para as crianças na criação de seus filhos. Rede de apoio, tribo, criança, criação. A alternativa, a letra A, quando a gente sabe o significado das palavras, a gente entende ali dentro do contexto o que elas expressam. Beleza? Alternativa correta, a letra A. Passemos aí então para a próxima campanha publicitária, também do Enem. Vamos aqui a questão, Sempre façam isso no sentido de ler primeiro as questões que estão em português. Essa campanha publicitária evidencia um problema social a fim de quê? Ou seja, campanha, problema social. Com o objetivo de quê? Promover palestras sobre a violência de gênero, justificar algumas causas de agressões domésticas, motivar as vítimas a buscarem ajuda especializadas, D. Criar um programa que investigue casos de brutalidade, ou orientar as mulheres a evitarem atitudes geradoras de conflito. Então, a campanha que a gente vai ler agora, ela tem um problema social e esse objetivo dela é... Bora aqui, opa... nenhum motivo justifica a violência, ni una menos. Hashtag ali, Hashtag, que não te controle el celo. Hashtag, que não te digam quando salir. Hashtag, no la violência econômica. Aí tem a informação embaixo. Ni golpes que lastimem, ni palavras que hieram. Acércate a séptimo. Então aqui a gente tem nenhum motivo justifica a violência. Fato. Nenhum a menos. Que não te controlem o celular, que não te digam quando sair, não a violência é economia, ou seja, não dar dinheiro para a pessoa, para a mulher não sair. Aí tem a mulher que está aqui, a gente pode olhar o rosto dela, Ela diz ni golpes, ou seja, porradas, batidas, Que machuquem, nem palavras que firam, Então, aproxime-te a séptimo, ou seja, aqui é uma campanha de séptimo, tá? Então, o objetivo aqui, como vocês já viram, sem querer eu passei, é motivar as vítimas a buscar ajuda especializada. Ela diz, acércate a séptimo, ou seja, aproxime-te a séptimo. Séptimo aí é a campanha publicitária desta situação da mulher não ser vitimada. Então, motivar as vítimas a buscarem ajudas ou ajuda especializada. Beleza? Vamos aqui mais uma que diz o seguinte. O cartaz anterior fez parte de uma campanha publicitária promovida pela Unicef na República Dominicana. E o objetivo, ou seja, qual a sua função? Explicar as causas da exploração sexual de crianças e adolescentes. Letra B. Notificar
o crescimento da exploração sexual das crianças e adolescentes. Letra C, relatar o drama das crianças e adolescentes que são exploradas sexualmente. Letra D, incentivar a denúncia dos casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Ou letra E, apresentar as consequências da exploração sexual de crianças e adolescentes. Então a gente já sabe que a campanha, após a nossa leitura, vai falar desse tipo aí de violência, né, da exploração sexual aí de crianças e adolescentes. Vamos ver. Nós temos aqui uma menina com a cara não muito alegre. Ali é a campanha Unicef, Procuradoria General de la República, Procuradoria Geral da República. E diz: aunque algunos hombres vean una mujer, una niña siempre es una niña. Ainda que alguns homens vejam uma mulher, uma criança sempre será uma criança. Terminemos com a explotação sexual de niños e niñas e adolescentes. Denuncia-los. Aí tem um número de telefone. Acabemos, né, terminemos com a exploração sexual de crianças, meninos, meninas e adolescentes. Denuncia-lo. Utilizando aí o telefone depois, né? Então, galera, aqui o cartaz anterior faz uma parte de uma campanha publicitária promovida aí pela Unicef na República, e o objetivo dela é incentivar a denúncia, denunciá-lo. Lá no final tem, ela é para acabar com isso e denunciar, né? Dos casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Mais uma vez, acabemos com a exploração sexual de meninos, meninas ou de crianças e adolescentes. Denuncia-lo, ou seja, o objetivo é incentivar a denúncia dos casos de exploração sexual da criança e do adolescente. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui, tá? Mais questões, outra coisa importante a falar, o material aí está no link para vocês aí no vídeo, tá? Venham com a gente para mais informações. Hasta luego!